Me ajuda aqui para ver se a gente consegue ampliar um pouco. Será que é para trás? Rapaz, eu tô perguntando. Eu tô com medo de passar vergonha. Onde vai ser? Só ver a nossa seleção. Onde? Vai ser onde? Bota num lugar próximo. Bota ali pelo cabelo. A gente viu, então, focou na anatomia topográfica da região cervical, né? E aí, a gente foi avançando, a gente estudou a parte dos trígonos, principalmente da parte anterior e lateral, lembrando ali que o esternocleidomastoide, que vai ser aquele músculo que vai nos dividir, né? Na parte anterior, lateral e posterior. E aí a gente lembra de ter visto, ó, o trígono submandibular, o trígono carótido, o trígono muscular, e agora a gente vai focar aqui também no trígono subeventual, e agora a gente vai se voltar para a parte posterior, né? Esse aqui foi o slide apresentado na última aula, né? E aí a gente vai avançar. A gente parou. Eu achei essa imagem que eu achei bem interessante. Bora junto? Eu achei bem interessante essa imagem, que foi até o que o professor Márcio falou, né? Da gente dividir para visualizar melhor. Ó, na margem, o plano superior e o plano inferior, né? O que é, na verdade, a região cervical, né? Então, superiormente, ele vai ter a protuberância occipital externa, lá no ponto, o ápice do processo mastoide e aqui na frente a margem inferior da mandíbula, né? Constituindo, então, toda a parte superior, né, dessa região. E inferiormente, né, a gente vai ter o professor Márcio comentou disso, o processo espinhoso da sétima vértebra cervical, o acromo, né, e o corpo da clavícula, até a fossa jugular, que eu lembro que a gente comentou na fórmula external, né. Então, esses são os limites do pescoço, que o professor Márcio até falou assim, olha, se a gente perguntar quais são os limites do pescoço na prova, é isso que a gente quer ouvir, né? Então está até escrito embaixo para facilitar. Cranialmente, né, ou superiormente, a margem inferior da mandíbula, o ápice do processo mastoide e a protuberância occipital externa. E inferiormente, ou caudalmente, a fossa jugular, né, constituída ali do externo, clavícula, abdômen e processo espinhoso da sétima vértebra cervical. Então, só para a gente conseguir visualizar através da imagem aquilo que foi falado na semana passada. E aí, olha lá, para lembrar que mais uma vez a gente foi tirando, né, as estruturas, tirou primeiro a pele, tirou o subcutâneo, e essa imagem a gente consegue ver bem, né, o platismo, que é aquele músculo mais superficial, né, que eu até comentei com vocês, a gente comentou com vocês, que está relacionado com o limite, né, entre aquilo que torna-se grave e o que deve ser explorado quando ultrapassa essa musculatura, que é extremamente fina, o seu Luiz inclusive comentou isso, que ela é fina, ela é laminar, né, esse músculo ele é bem fino. E aí, quando a gente tira o platismo, ó, a gente vai ter a lâmina, né, superficial. E essa lâmina superficial, ela está acima do esternocleidomastoide, né? E está acima dessa camada muscular. E o que a gente consegue ver aqui, que a gente ainda não tinha visto, é a questão das veias, né? Essa que corre na parte central é a veia jugular anterior, né? E a que corre acima dessa lâmina, dessa face, né? Que vai ser a jugular externa. Então, a jugular externa ela vai estar correndo acima da lâmina superficial e acima do músculo esternocleidomastoide.
começa a ver alguns nervos, né, que a gente falou. Eu lembro que o seu Luiz comentou do nervo transverso do pescoço, né, passando então sobre essa lâmina superficial. Então, aqui só para a gente lembrar, para a gente correr para a outra parte, né? Então, aqui a gente já começa então a ver o músculo que a gente não deu tanta importância da última aula, por isso que a gente voltou um pouquinho aqui para não esquecer desse fíbulo posterior, né? Que é o músculo do trapézio. Olha lá, o músculo do trapézio, ele vai ter origem na linha nucal superior, na protuberância occipital externa, e ele vai ser inserido em um terço lateral da clavícula, né? No acrônio e na espinha da escápula. Então, é aquele músculo que fica na nuca, né? É o músculo que vai nos trazer aí a delimitação para formar um trígono occipital, né? Vai ajudar a constituir o trígono occipital. Professora, vai voltar nos últimos slides só para voltar. Esse aqui. Por causa dessa parte no externo primo, né? Na verdade, o externo, esse aqui, que você está vendo colorido, é o glautismo, né? Que é aquele que a gente fala, pele, subcutâneo, glautismo. Depois que eu tiro o glautismo, aqui essa figura é para mostrar isso que eu estava falando. Depois que você tira esse músculo fino e laminar, a gente vai ver a lâmina superficial, a parte da fáscia, né? A fáscia é aquela estrutura que cobre o músculo. Então, a gente vai ter, depois que tira o glautismo, essa fáscia. E aí, aqui nessa fáscia superficial, a gente já consegue ver a jugular, né, anterior e a jugular externa. Aí, depois que eu tiro isso aí, eu vou encontrar o músculo externo cleidomastoide. Então, o externo cleidomastoide, ele está embaixo, abaixo, ele está sob essa fáscia. Essa lâmina superficial. Porque o glautismo é tão fino, né, pessoal? E rapidamente a gente emociona e já ultrapassa ali. É muito. Como o senhor Luiz falou, se a pessoa não carregar um balde na cabeça, né? O glautismo não tem por que ser muito desenvolvido, né? Isso confunde com tecido adiposo, né? Tecido adiposo. Principalmente nas mulheres. Qual é a diferença macroscópica dele? O senhor Luiz falou uma coisa interessante. Que ele se confunde muito com o tecido adiposo. O tecido adiposo é aquele tecido de gordura, né? Que forma, que constitui ali o tecido subcutâneo, que fica abaixo da pele. Celular subcutâneo, que fica abaixo da pele. O que o diferencia? Por que a gente não, macroscopicamente, porque ele é um pouco mais avermelhado, porque ele é um músculo, né? Então, quando a gente vai entrando, a gente consegue ver essas estruturas. A pele, o subcutâneo, que é mais engordurado e é mais amarelado, e o glautismo, que é avermelhado. Porém, o músculo, como o professor Márcio está falando, ele é tão fino que às vezes a gente nem o considera. Ai, cadê teu poder? Tá aí? Não, eu trouxe outra bolsa, não tá aqui hoje. Ela tem várias bolsas, tá vendo? Cada pediu. Pronto. Então, assim, ele é tão fino que a gente às vezes não consegue ver, encontrar a parte da musculatura. E aí, o que eu falei? Ó, tirou a pele, a gente está entrando, né? Ó, tirou a pele, tirou o subcutâneo e encontrou o glautismo. Se eu tirar o glautismo, eu vou ver essa lâmina, né? Que ele chama de lâmina pré-traqueal, que é essa que fica aqui, ó. É uma lâmina superficial, né? Ela que vai recobrir o esternocleidomastoide. E aqui a gente consegue ver as estruturas nervosas e as estruturas vasculares superficiais. Também Certo? uma lâmina fina, né, professor? Ó, tá bem aqui também é uma lâmina muito fina. Às vezes a gente até ultrapassa a estrutura sem perceber que a gente ultrapassou. Por isso Né? que nós chamamos de glautismo, não a lâmina, porque ela é muito fina. Olha lá, agora sim, abaixo do músculo glautismo a gente consegue ver, até mostrei para vocês, ó, a jugular externa, vocês estão vendo que tá ali, porque tá claro. A jugular externa, o nervo auricular magno, o nervo transverso do pescoço, né? Que é constituindo aí essa lâmina superficial. Ó, e aí a gente vai ver o que? Eu até comentei, a
a origem do esternocleidomastoide, que a gente vai ver melhor em outra imagem. Aqui o único objetivo é mostrar que tirou pele, tirou subcutâneo, tirou coatisma e que a gente está nessa lâmina, né, onde a gente já começa a ver jugular anterior, jugular externo, para cair no coatismo, no esternocleidomastoide. E o músculo que hoje a gente vai chamar um pouco mais de atenção, porque ele está relacionado com a parte posterior, a parte posterior da nuca, né, é o trapézio. Que aí ele vai ter origem na linha nucal superior. Eu lembro que quando a gente estudou a parte óssea, a gente consegue ver bem direitinho, né, no occipital, essa linha nucal, onde é a inserção do trapézio, né? E ele vai ter então essa origem na linha nucal superior, né, na protuberância occipital externa, no ligamento da nuca e no processo espinhoso. Mais lá para baixo vai se inserir aonde? Lá na clavícula. Então ele vem de trás para baixo, né? E ele também contribui com o movimento rotacional e de flexão e extensão da cabeça, né? Na fossa posterior, quando a gente vai fazer cirurgia, a gente tirou a pele, a gente vê o músculo do trapézio, vem dos dois lados, né? E aí ele tem essa ligação com a linha nucal. Então, para você secar ele e não sangrar, você vai certinho em cima da linha nucal. Se você for fora, ele sangra bastante. E é essa certeza que a gente tem, que a gente está certo na linha nucal. Você vai secando, ele não vai sangrando. E a gente vai afastando ele, porque ele é tão robusto que ele recobre quase que completamente essa região aqui da fossa posterior, aqui mais abaixo. Então ele tem essa eclorismo, ele é muito robusto nesse ponto. Uma outra coisa também que passa esse quadril, esse nervo auricular magno, né? Você falou, professor? Ele geralmente não vem de C2, C3, né? Mas quando você dorme de mau jeito, alguma coisa, você sente muita dor, né? E geralmente ele também está, além do esternocleido, ele também está muito. Então esse nervo, ele vai passar também na região atrás aqui da orelha, próximo da glândula aqui da parótida. Então ele dá muita dor nessa região quando você faz, entendeu? Esse movimento. Então por conta disso, além da inserção dele ser muito ampla, você tem nervos que caminham sobre ele, entendeu? Então realmente qualquer contratura ou você fazer qualquer movimento assim brusco e você acaba às vezes ocasionando muita dor nessa região. Então, a gente vai para o que ficou faltando a gente completar para vocês na aula passada, né? Que é o trígono posterior, também chamado de região cervical lateral. Então, a gente lembra do esternocleidomastoide, o trapézio foi o músculo que a gente acabou de ver, e o trígono, então, ele está nesse limite, né? Constituído anteriormente pelo esternocleidomastoide e posteriormente pelo trapézio. Então ali está até escrito, anteriormente pela borda posterior do esternocleidomastoide, posteriormente pela borda anterior do trapézio e inferiormente pela face superior, um terço intermédio da clavícula. Não precisa nem decorar, né? É só visualizar. Esse aqui é o nosso trígono, então, o nosso trígono posterior, certo? O que mais que a gente precisa falar? Este trígono, ele é atravessado pelo músculo omohioide, e aí ele vai dividir esse trígono em anterior e posteriormente. E aqui é importante por conta das estruturas nervosas e vasculares, né? Então, esse omohioide, a gente vai ver uma imagem. Ele atravessando esse trígono posterior, ele vai dividir esse trígono maior em dois trígonos menores, né? Um trígono supraclavicular e um homoclavicular. Olha lá,
Nós temos então o trígono occipital, que ele é posterior, deixa eu ver se eu tenho uma imagem para ver legal, e o trígono anterior. Tudo isso relacionado com não apareceu o que eu queria mostrar. Bem sim. Ah, tá aqui, ó. Olha lá, o omoioideo, né? Aquele músculo que está atravessando no sentido transverso esse trígono posterior e o dividindo, ó, superiormente e inferiormente, né? E aqui a gente consegue ver nessa imagem, ó. Olha lá, a gente já tirou a pele, tirou o subcutâneo, tirou o trapézio, tirou a lâmina pré-vertebral, né, da face cervical, e a gente agora já está num plano mais profundo, né? Aqui a gente tirou, inclusive, o esternocleido, né? Na verdade ele está rebatido. E o que a gente começa a enxergar aqui? Toda a estrutura nervosa e vascular, né? Pronto. Quando a gente tirar essa lâmina que a gente aqui está vendo, ela ainda vai aparecer o assoalho, né? Então a gente veio do teto, constituindo lá a pele subcutâneo, o hiplatismo, e depois a gente está descendo. A gente vai tirar já essa lâmina daí para a gente encontrar os músculos formando o assoalho mais profundamente, né? E o que a gente vê aqui de importância, né? Vamos tentar identificar aqui a jugular externa, né? Que ela está passando, então, o músculo externo cleidomastoide daqui embaixo, né? Ó, a jugular externa passando em cima, aqui o músculo externo cleidomastoide. Aí a gente começa a ver algumas inervações, né? A alça cervical superficial. Olha lá, mais nervos aqui que a gente está vendo. Eu lembro que, inclusive, na aula passada, o professor Márcio, ou foi seu Luiz, comentou sobre o nervo acessório, né? Já foi comentado também. Então, aqui a gente consegue ver todo o início, né? Mais no plano mais superficial do feixe artério-venoso, né? E nervoso, né? Então, a jugular anterior ela passa aqui, né, medialmente, anteriormente ao pescoço. Quando a gente faz esforço físico, a gente consegue ver bem a jugular. Não sei se vocês já viram vocês. Nem usam o Felipe. Olha lá, a gente vê bem o João Felipe e o externo anterior mastóide. Olha lá. Dá para ver muito, olha só. Não, é só para mostrar que eu vejo direitinho. Por que isso? Porque ele é longilíneo, né? Ele tem o pescoço alongado. Então dá para ver que a cara tem uma. Vira para cá, que todo mundo vai ver legal. Olha lá. Então aqui é o externo cleidomastoide, esse aqui é o trapézio e esse é o trígono que nós estamos falando, dá para ver direitinho, né? Olha, tá tirando foto do Trígono. E aqui azulada, ó, a gente vê a jugular, eu acredito que seja a anterior, porque ela passa aqui, né? A jugular externa, ela passaria por cima do externo cleidomastoide. Dá para ver direitinho o trígono. Muito obrigada pela sua contribuição. Tem mais que a gente faz, que a gente vê aqui também. Professora, essas imagens do slide são da onde? Eu tirei da internet, porque aquela aula que eu trouxe para vocês, eu saí insatisfeita. Tinha tirado do Nether,
do veio, e eu tinha saído insatisfeito porque eu não estava conseguindo mostrar aquilo que a gente tinha comentado. Aí hoje a gente voltou um pouquinho para a gente poder resgatar. Eu tirei da internet, eu não sei o que você está falando. Porque a gente Olha para lá. Se não tiver cadáver, mas quem vai vai para a próxima turma que vai te chamar. Vai ter que ser sacrificado. Olha aí, João. Ah, sim, a gente pode mostrar os vídeos, né? Olha lá, aqui essa imagem está mais nítida, né? Que ela está cobrando ali a melhor visualização, né? Então aqui a gente já está num plano bem mais profundo, né? E a gente consegue ver o que aqui, né? Isso, na parte daquele triângulo que eles chamam de subclave. Ele fica aqui embaixo, né? Aí a gente consegue delimitar direitinho e identificar, né, a veia subclave. No caso, do lado direito é o tronco, né? E do lado esquerdo já é a veia subclave, não é isso? Então, e aqui o que mais que a gente observa? Olha a relação, pessoal, da veia subclave com a clavícula. Olha a relação na. Na aula passada, foi o João que perguntou, né? Qual é a posição que a gente faz para funcionar, né, acessos centrais? Aí a gente falou, vai depender da veia que se deseja funcionar. Na vascular, a gente sempre opta em pegar a jugular interna. E como é que a gente faz a punção dessa jugular interna? Que foi um motivo de curiosidade dele. Como é que é? Como é que é, Giovana, que você aprendeu? Para funcionar a jugular interna. Entre as duas inserções do externo. Isso. Apontando para o mamilo. Então, entre as duas inserções do esternocleidomastoide fica um triângulo, né? Dá para ver direitinho dele. E aí. Isso, eita, perfeito. Vamos fazer agora. Diz Acabou de dizer. Exatamente isso. E aí a punção a gente pega o quê? Direcionando para o mamilo ipsilateral, né? Então a gente direciona a lâmina, a agulha, para o mamilo ipsilateral. Aí usa até aquela técnica de Seldinger, né? Que diabo é isso? Que é o que cai em prova de concurso. Você primeiro passa a agulha, depois você passa um fio guia, a agulha ela tem um buraquinho na extremidade, aí você passa o fio por dentro da agulha, porque você tem a certeza de que está no local certo. Depois que você passou o fio guia, e aqui é interessante que esse fio guia ele corra tranquilamente sem resistência, porque se ele tiver alguma resistência, pode ser que você esteja, por exemplo, tenha transfixado a veia, né? Ou esteja batendo na parede posterior. Então você pode fazer lesão se você, ao passar o fio guia, você perceber resistência, aí você não deve passar. Você tira o fio guia e reposiciona a agulha, porque o sangue venoso ele sai um pouco mais escuro e ele fica todo o tempo babando. Não tem interrupção de jato, ele fica contínuo. Aí quando você faz isso, que você passou a agulha, passou o fio, você vai tirar a agulha, porque o fio guia já está lá, guiando mesmo o local onde você quer estar. E aí você utiliza o introdutor, como é que chama aqui? Do acesso venoso profundo. Você usa um dilatador para abrir a pele, o subcutâneo, e aí você passa esse... É um catéter?
catéter, né? De acesso central. Aí você passa o catéter que o fio guia já te guiou. Depois você só tira o fio guia e ele está alocado lá. Aí você coloca o soro e faz o que no soro? Você abaixa o soro, porque ele vai estar no local onde você deseja, a parte da veia, e esse sangue ele vai refluir. E além disso, além de ter a certeza que está dentro do vaso, porque o sangue ele vai percorrer todo o equipo, né, do soro, você também consegue perceber se você está funcionando a artéria ou a veia. Às vezes o paciente está chocado e você não. Porque quando a gente funciona a artéria, o sangue ele vem bombando, né? Vem jato. A veia não, ela vem mais contínua, um jato mais contínuo, ele não é pulsátil. Então, mas quando o paciente está chocado, a gente perde esse parâmetro de pulsatividade. Então, você coloca o soro para baixo, se for na artéria, vai ficar batendo. O fluxo ele permite que você perceba dentro da equipe do soro que ele fica batendo. Então, a gente tem a certeza de que está. A senhora pode soletrar o nome da técnica? Seldinger. S-E-L-D-I-N-G-R. Todo paciente que você for pegar o acesso central, você usa isso daí, que é agulha, fio guia, dilatador e o catéter, certo? Muito bem. Aí a gente falou do que? Do acesso da jugular interna, mas também o que o professor Márcio começou a falar da importância da subclave. Como é, Giovanni, da subclave? No terço posterior no terço inferior e no lateral posterior da clavícula, né? Então ele vai ser funcionado de forma infraclavicular. E aqui é legal porque quando você funciona com a agulha, você vai sentindo a resistência da clavícula, você vai usando a clavícula como um ponto de apoio e vai aspirando. Geralmente a gente pega a veia quando a gente está voltando. Então a gente vai e vai voltando e aspirando para pegar a veia, entendeu? Aí usa a mesma técnica que usou no jugular. Aqui a diferença é que eu vou direcionar a ponta da minha agulha para a fúrcula external, né? Então na jugular eu direcionei para o mamilo ipsilateral e na subclave a gente vai direcionar para a fúrcula external. E o que facilita aqui? Facilita o paciente ficar com rotação lateral, contralateral e com o braço mais esticado, né? Para abrir este espaço do triângulo. Eu queria dizer para vocês que tudo tem que estar dentro da técnica. Se você está fazendo muito esforço, algo está errado, não insista. Se você está introduzindo um fio guia e não está indo, tira o fio guia, reposiciona, porque você aí corre menos risco de causar uma iatrogenia para o paciente. Se você não está conseguindo acessar a subclave, não direcione, tem gente que vai direcionar mais internamente. É aí que ocorre pneumotórax, outros acidentes. A técnica já está bem descrita, entendeu? Se você não está conseguindo fazer do lado, chama ajuda ou muda. Tem gente que já prepara assim. Quando eu passava o acesso central, eu já deixava preparado a jugular e a subclave do mesmo lado. Que aí você não consegue, eu tentava primeiro na jugular. E o ideal é que a gente faça do lado direito. Da subclave, entendeu? E pelo amor de Deus, se o paciente estiver no ventilador, peça para alguém desacoplar o ventilador na hora que você estiver passando, porque o ventilador tem pressão positiva, então ele vai levar o ápice do pulmão. O risco de você levar o ápice, e gente, para fazer pneumotórax não é preciso enfiar a agulha não. Basta você triscar. O pneumotórax começa pequenininho e como o pulmão está sob ventilação positiva, ele vai se expandir rapidamente. Você tem que ter muito cuidado e isso é detalhe. Isso é anatomia pura. Né? Você vê que para você funcionar, você precisa entender isso, né? A anatomia para você não fazer besteira. Porque aí tem grandes complicações, não só o pneumotórax, como também o hemotórax, que eu vejo aí pior ainda, em termos de prognóstico, né, e gravidade, porque o pneumotórax, geralmente o paciente ele fica com enfisema, né? Você consegue perceber uma assimetria, né, da região torácica superior ou cervical.
ele fica com gás, você percebe, aí você drena. Basta passar um dreno que você resolveu. Agora, no hemotórax, se você tiver um buraco dentro da pele e você não comprimir, aquele buraco vai ficar sangrando. E o paciente pode morrer. Esse ano a gente teve um caso de um óbito lá no Duque, por um acesso cerebral num paciente passado por um residente, supervisionado por um outro residente. E aí a família entrou com mandato judicial e está correndo em justiça. Então, assim, a gente vê é aquele cateter vai embora, viu? fio guia vai embora. A gente, como vascular, de vez em quando a gente pega uns pareceres assim. E o fio guia foi embora, né? Porque olha lá, a veia ela tem fluxo, ela não está parada. Você tem, vamos lá, agulha, fio guia. Você tira a agulha, mas você está segurando o fio guia, você não solta o fio guia. Você está todo o tempo segurando o fio guia. Isso é muito importante, para evitar que o fio guia vá embora. Então você pega o fio guia, depois de passado, você não solta ele. Você mantém ele preso na mão. Aí eles vão para o setor da hemodiálise para poder fazer uma alça, para poder tirar. Desespero, né? Para o paciente e para você. Porque se você for analisar tudo que você fez e tiver consciência, você vai ficar desesperado depois, porque isso é para tirar, né, pessoal? Então, e quando passa algum tempo, ele já está incorporado ao organismo, que entende que aquilo ali é um corpo estranho, fica ali, cheio de fibrose, você não consegue mais tirar. Eu tenho uma paciente que eu acompanho no consultório que tem mais de 10 anos com fibria dentro do corpo dela. Eles nunca deixam de acompanhar. Você vai deixar uma marca para esse paciente nunca mais esquecer de você. E ele vai dizer na sua trabalho. Mas em 10 anos não tem jeito nenhum de tirar. Porque já está incorporado ao organismo, né? Ele vai literalmente. Se você tentar tirar, você pode rasgar a veia, né? Isso não é por isso de aumento vascular. Aumento de hemoglobina. Então, o que você tem que fazer? Se o fio guia escapuliu, eu esqueci de segurar o fio guia escapuliu. Avisa logo, olha gente, o fio guia escapuliu, preciso de ajuda. Principalmente As pessoas com medo de se família. prejudicar, elas não falam. Não falam com o paciente. O paciente fica descobre às vezes muito tempo depois. Eu estive internado no hospital tal e é muito chato, porque faz um raio-x. Então é um fio metálico. Qual o tamanho do fio guia assim mais ou menos? Ele é grande, ele tem ali uns 30 a 40 centímetros. Ele é bem grande. Ele atinge o que? A veia cava superior. Vou dizer para você por que às vezes ele faz, porque quem está passando a confirmação que ele está no local certinho, que ele tem que atingir o que? Ele tem que atingir o ar, né, pessoal? Então até ele chegar no ar, na hora que ele chega no ar, ele vai fazer uma pequena ritminha lá no monitor, se ele tiver monitorizado. Aí você tem certeza que ele está lá no ar. E até ele chegar lá já foi uma boa parte dele. Aí basta você ir um pouquinho a mais do que você deveria e ele fica no limite. Aí quando você vira para parlamentar, fazer alguma coisa na sua mesa, ele foi embora. Ou seja, a gente não pode soltar. Só não soltar. É só isso, não soltar o fio. Bora continuar então. Bora ver o que. Professora, para terminar esse assunto. No caso, se a pessoa avisar logo E aí tira aquela hemodinâmica, tem uma alça. É um material que ele é uma alça, parece como é que chama de pesca? Anzol. Aí ele é bem fino. Aí você entra e pesca. É uma pescaria mesmo do fio. Mas você tem que comunicar a pessoa. Às vezes a pessoa, para não se comprometer, ela não fala nada. Quem faz é o hemodinamicista, tá? Aí o hemodinamicista faz na hemodinâmica. Ele só faz endovascular. Mas assim, o que a gente está falando, tudo isso é para chamar a atenção que a anatomia é extremamente importante, que nos guia procedimentos simples de acesso central. Então, quando o paciente está internado, ele precisa de um acesso, é aí que a gente vai pegar jugular interna e subclávia. E a gente opta em pegar do lado direito, por conta da posição anatômica, né? Tem menos riscos de lesão à direita do que à esquerda. Riscos de complicação, como o professor Márcio falou, pneumotórax e hemotórax. E o que a gente chama atenção aqui? Além da subclávia, né? O que
mais que a gente tem aqui? Nós estamos do lado direito, né? Nós temos o que aqui? Um tronco, né? Braquiocefálico. Lembrar, então, bem aqui dá para ver direitinho, ó. Né? Ou a gente vai ter o quê? O arco aórtico. Ah, ele não é o arco aórtico, não, ele já é o tronco braquiocefálico. Então vamos lembrar: nós temos o arco aórtico, aí do lado direito sai o tronco braquiocefálico, o primeiro ramo. O segundo ramo é a carótida comum esquerda, e o terceiro e último ramo do arco aórtico é a subclávia esquerda. E aqui a gente consegue ver o quê? O tronco braquiocefálico, né? Ó, e subindo aqui, ó, a carótida comum e aqui a subclávia direita, né? Então aqui o nome correto aqui seria carótida comum direita, né? O que mais que a gente consegue ver aqui? A gente consegue ver os ramos, né, da subclávia. Olha lá, a gente tem o supraescapular, dorsal da escápula, cervical transversa, né, que são ramos diretos da subclávia. E a artéria vertebral, que a gente acaba chamando a atenção, porque é ela que vai fazer a circulação intracraniana, né? Vai ajudar a fazer o tal do polígono de Willis, né? A primeira costela. Aparece também. O que mais que a gente vê aqui? Eu ainda não entendi a parte das fases. A gente só tem uma fase. No caso, posterior calculativo, só existe essa fase. Porque no abdômen eu acho Face. face. São três fáscias. A face superficial, a face traqueal e a face apocrifal. São três faces. Não, são três e a gente foi tirando uma a uma. Né? Ó, eu vou mostrar aqui para você, eu vou voltar aqui um pouquinho. É porque a fáscia, ela é dividida em lâmina. Ó, aqui a gente consegue ver, tá vendo o esternocleidomastoide coberto? Lâmina pré-vertebral da fáscia cervical, né? Que uma pessoa se chama de fáscia cervical, é a fáscia cervical superficial. Aí eu quero te mostrar uma coisa. Estou perguntando sobre isso, assim, quando ele vai dissecar o pescoço, ele consegue preservar essa lâmina para mostrar. Pode falar. É muito difícil, depende muito da antigamente, quando eu formalizava o trabalho, os alunos teriam ali, facilita bastante. Não pode mais. Hoje, você até comprar é difícil. Então, cada vez mais macio, melhor. Você trabalhar muito positivo, como A gente sempre cada vez que a gente já conseguiu mostrar essas estruturas quase todos os casos, né? nem Não quase todos, quase todos. Acho que essa faixa a gente conseguiria mostrar, talvez o platina seria um pouco mais difícil a gente mostrar. Essas imagens não. já teve Mas já pegamos que isso confundia com a gordura também. É muito fino, gente. É difícil até de mostrar. Estou voltando para ver se tem alguma estrutura aqui que nos permita visualizar melhor. Mas é fino demais. Ó, aqui dá para ver, ó. Aqui dá para ver a tua pergunta, ó. No corte sagital de fora para dentro. A pele, no segundo plano, tecido subcutâneo. Olha lá a fáscia que ele dividiu aqui em lâmina, ó, superficial, a vermelha e a laranja, ó, pré-vertebral. É muito fino, fino demais. Então é difícil, é o que o senhor está falando, é difícil de mostrar. Qual é a percepção? Fica aqui, na frente, deixa eu ver se eu acho aqui na imagem. Ela é muito fina. Ela fica sobre o músculo, né? Tá bem aqui ela, ó.
pré-traqueal. Ela fica, ó, recobrindo o músculo. Depois da gente tirar o platisma, ela vem recobrindo toda a musculatura que a gente aprendeu aqui daqueles trígonos, né? Do submentoniano, do submandibular. Ela está no plano mais superficial. E aí, quando a gente tira todas essas fáscias, é que a gente vai cair no que o professor Márcio falou, do assoalho, né? Que aí a gente vai conseguir ver os escalenos, que a gente vai conseguir ver os músculos da profundidade, né? Escaleno médio e posterior. Tem o elevador da escala lá também. Faz parte do assoalho, né? Ó, então aqui eu acho que resume bem o que a gente coloca hoje de importância, ó. O trígono posterior, então, ele é constituído pela borda posterior do esternocleidomastoideo, pela borda anterior do trapézio e pela clavícula. Aí a gente viu naquela imagem que tem o homoióideo, e o homoióideo ele vai dividir o trígono posterior em dois: o occipital, também chamado de supraclavicular ou homoclavicular, que foi o que o professor chamou a atenção, que é onde está a subclávia e o tronco bracefálico. E o trígono anterior, que ele é mais superior, ele é o maior e mais superior. Que aqui ele vai ter o quê? Os músculos, ó, cruzado pelo músculo de gástrico, estiloide, o ventro superior do homoióide, né? Então, Ela fala que o homoióide está mais ou menos 2,5 centímetros acima da clavícula. Tá? Então tem como você calcular mais ou menos mentalmente onde que ele está passando, porque se você precisar ir ampliando mesmo, subclave, você tem essa noção. Mais do inferior mesmo. olha lá, essa outra, você vê que a gente está esqueletizando, né? Tirou o pé, tirou o subcutâneo, tirou a esternocleido, e aí, olha lá, a gente aqui está, ó, no esternocleido, né? No músculo, anteriormente o músculo, posteriormente o outro músculo que é o trapézio. Aqui ele tirou todas as lâminas, né? E aí ele evidenciou o quê? O nervo acessório, né? O nervo acessório que está até escrito lá em cima, né? O 11º par do nervo craniano, ramo externo, que tem um sentido póstero inferior para o esternocleidomastoide, cruza, né? Obliquamente o trígono posterior. Então, é como se ele fosse em toda a extensão, né, do esternocleidomastoide. Essa imagem. Essa parte do trapézio, né? Vai ajudar você a fazer assim com o ombro, né? E tem que resistir, e essa força é suficiente para você levantar o ombro em qualquer ocasião, mesmo que tenha uma força contrária, né? Eu falo isso porque isso vai de diferente da parecia, né? Quando você tem uma lesão do nervo acessório, né? Como é que você pode ter lesão do nervo acessório? Você pode ter lesão acessória do tumor do forame magro, você pode ter lesão do nervo acessório para gente que tem um acidente de moto, não é tão comum, mas pode acontecer. Ou se tiver uma lesão por arma branca nessa região, se ela for mais profunda, ele pode chegar com essa paresia aqui sim. Aí ele vai perguntar para você por que ele está com um meio que caído que ele não consegue fazer isso. E uma das explicações pode ser essa, da anatomia do nervo acessório. É que tem facada que é profunda mesmo, viu pessoal? Principalmente no interior, o pessoal vai para. Ele lesa muita coisa, né? Eu já entrei em no interior, quando eu voltei, eu tenho um lugar que foi Bacabal, que me chamaram para entrar porque eles achavam que tinha pego neles. O que eu vou fazer aqui? Não tem microscópio, não tem nada. Tá bom, vou entrar com vocês para dar um apoio moral. Eles queriam entrar para mostrar porque eles se responsabilizarem, porque tudo hoje pode virar o quê? Processo. E aqui a gente vê bem nessa foto, né, que os nervos cranianos, eles não são só cranianos, né? Tem nervos que eles vão atingir essa região do nosso estudo, né? Ó, o occipital menor, ó, tá até escrito lá em cima.
Ele sobe posteriormente ao esternocleidomastoide, ou pré-orelha, inervando a pele e a lateral da cabeça e a face craniana da orelha. O outro nervo que está um pouco mais abaixo, ó, é o auricular magno, sobe posteriormente, obliquamente, sobre o esternocleido, até a parótida, inervando pele sobre parótida e o processo mastóide. Esse caminho é tão próximo, né? Eu esqueci o nome daquela que teve uma lesão, que ela ficou tetraplégica, que foi nas Olimpíadas de Inverno, que ela teve que implantar uma capaça no diafragma para poder respirar. Pronto, o Neymar está bancando tudo para ela, né? Ela está até com o exoesqueleto já, né? Então ela teve lesão dos dentes, mas na hora que teve acidente, ela teve uma parada cardiorrespiratória, né? Mas conseguiu ser reanimada. Não, ela não foi cardiorrespiratória. Então, assim, esses estudos caminham muito próximo às vezes, né? O transverso passa entre o platismo e sobre a parte média do esternocleido e os supraclaviculares, né? Então, na verdade, a gente vê o quê? Plexo cervical aqui, né? E os ramos supravenciais aí, inervando toda essa parte, né, da região cervical. E outra coisa, se no acesso central vocês errarem a jugular interna e pegarem a carótida, não é para desesperar, tá bom? É comum até que isso aqui fica um pouco demasiado. Se só confirme, por favor, não tenta mais desse lado. Vai tentar qualquer outro lado, menos aqui, porque na hora que vai demasiado, que fica demasiado, a anatomia fica completamente distorcida. Então a sua chance de ter êxito é muito pequena. Então, pegou a carótida, você vai ver que vai vir um fluxo tubuloso, aí você vai comprimir, tirar, não vai se assustar, porque isso aqui vai demasiar um pouquinho, é normal, e não vai mais tentar aqui desse lado. Você vai procurar uma outra região, porque sua chance de êxito agora ela vai diminuir muito, porque você vai ter uma distorção de toda a anatomia que está ali. E faz um curativo compressivo. E faz um curativo compressivo, tá? Para não ficar sangrando, né? O que pode acontecer aqui? Né? Se a gente vê muito na vascular. O paciente ele fez a punção e por onde ele fez essa punção, fica sangrando. E aí cria o que a gente chama de pseudoaneurisma, né? O pseudoaneurisma é um acúmulo de sangue em torno de um buraco, pode ser ou não iatrogênico, no caso aqui uma punção, eu vejo muito em relação ao cateterismo, e aí o organismo de uma forma inteligente, ele encapsula aquele buraquinho que está perfurado, que eu peguei uma artéria inadvertidamente, e aí fica uma bolota, uma bola grande em cima do buraquinho que foi feito na artéria. Aí tem que operar, né, e fechar o buraco, porque senão fica sangrando. Aí essa parte aqui a gente viu, né, no período passado, que corresponde mais à parte dos órgãos, né, propriamente dito, mas aqui a gente consegue ver, né, todas as relações, né, da laringe, do esôfago, da traqueia, até ali mesmo com as artérias dos dedos, né, todo o plexo aí, do plexo cervical. Né? Então, está tudo desossado aí, tirou tudo, né, e a gente já está na profundeza aí Professor, nesse slide passado, tem esses valores negros que saem do plexo cervical, né? Isso. Até posterior ao que é no Isso. Exatamente. Aí aqui, de uma forma, então a gente viu a artéria, a gente viu o plexos, né, os dedos, e aqui a drenagem venosa do pescoço, ó, a veia cava superior, né, o tronco, a subclávia e a jugular interna. Então, olha lá, é essa aqui que a gente vai funcionar, né, nos acessos centrais. E só para a gente fazer uma correlação. Então, ela é mais profunda,
né? Ela está abaixo do esternocleidomastoide. E essas aqui, que a gente já falou também, a jugular anterior, que a gente viu até no João, né? E a jugular externa, acima do esternocleidomastoide, né? Então a gente consegue ver toda a drenagem venosa aqui do pescoço. A gente está chamando a atenção para as veias realmente mais importantes, né? Olha a quantidade de veias que a gente tem aí, né? Que são tributárias. Quando a gente fala em artérias, a gente fala de ramos. E quando a gente fala de veias, a gente fala de tributárias, né? Porque na verdade é o processo inverso. A artéria ela libera e a veia ela volta, né? Então, mas olha a quantidade de estruturas, né? Que são importantes aí. Imagina o tanto de artéria também, né? Você tem que evitar a tireoide a tudo quanto é custo na hora de fazer a traqueostomia. Você tem que evitar ela ao máximo. Vai sangrar muito, né? E a veia jugular interna divergindo, né? Ela vem assim, né? Por isso que você aponta para o mamilo, mas ela vem acompanhando. E aqui é uma outra estrutura para a gente lembrar agora da drenagem linfática do pescoço, né? De todos esses linfonodos, né? E olha a quantidade de linfonodos aí na região cervical, né? Na carótida, na parte fazendo então essa drenagem linfática. Então a gente lembra, né, que a gente tem, de uma forma grosseira falando, a drenagem arterial, a drenagem venosa e aqui a drenagem linfática, né? E aí a gente tem os linfonodos superficiais, né, cervicais mais superficiais, e os linfonodos mais profundos, né? Tudo aí incorporando para a região do pescoço, né? Aqui a gente já está encerrando, né? Mais a base, né? Como se a gente estivesse olhando por cima, né? Então a gente vê aquela mesma estrutura lá começando a constituir o plexo braquial. Isso é extremamente importante. Quando a vascular vai fazer uma cirurgia de braço, toda vez que a gente faz uma cirurgia de membros inferiores, a gente faz anestesia, né? Porque a gente perde a sensibilidade dolorosa e tátil do umbigo para baixo, conforme você ia falando. E quando a gente faz de membros superiores, habitualmente a gente faz anestesia geral, porque a RAC ela vai perder a sensibilidade de baixo, mas a de cima ela vai manter. Então a gente usa, a anestesista usa muito o plexo braquial para fazer anestesia do braço. Então, quando a gente vai operar, fazer uma fístula, fazer algum tipo de cirurgia de membro superior, a gente pode usar esse bloqueio de plexo, né, para poder anestesiar o paciente. Por que vocês acham que não faz a RAC em nível alto? Por exemplo, ele não faz aqui para anestesiar os membros superiores? Por que vocês acham que ele não faz mais alto? Você não tem segurança, né? Lembrando que você tocar na medula, você pode adicionar um déficit no paciente. Então, por isso. Meninos, eu acho que é isso, né? Que a gente tinha para mostrar, né, seu Luiz? Seria muito bom se tivesse a prática, porque, como o senhor pensar, né, se tivesse a prática, a gente poderia muito bem mostrar para vocês a maioria dessas estruturas, principalmente as estruturas vasculares, né? Poderia ficar mais próximos, né, até de procedimentos que daqui a pouco vocês vão fazer com esse curso, né? Mas a gente ainda não tem. Então, a gente espera que na próxima turma a gente possa ter já. Então, assim, hoje a gente encerra, né, a anatomia do pescoço, né, na região cervical. Lembrando que a gente foi da parte anterior, lateral, e a gente atingiu o triângulo posterior, né? Então, a gente conseguiu fazer ali a anatomia cervical. A próxima é de tórax, né? As duas próximas obras de tórax. E nós vamos ter a nossa prova, né? No dia 7. A gente trouxe aqui as provas, na verdade vocês já sabem a nota, porque o feedback foi dado na hora, né? Mas algumas pessoas nos pediram para receber e para levar para casa. Aí a gente colocou aqui Amanda Mesquita, Ramiel. A gente vai usar para o Grace.
no